O deputado federal Pedro Lupion, presidente dos Republicanos aqui no Paraná, é produtor rural, empresário, deputado federal desde 2019, é de um tronco político extraordinariamente relevante aqui no estado do Paraná. Devo dizer que ele é bisneto do meu admirado ex-governador Moisés Lupion. Eu já escrevi inúmeras vezes a admiração que eu tenho pela história de Moisés Lupion de Troia. Quem me segue no jornal Impacto, já viu várias vezes eu escrever sobre esse assunto e dizer o muito que foi feito por Moisés Lupion. Aliás, você mora num imóvel que foi feito por Dona Hermínia. Dona Hermínia Lupion, casa do estudante universitário. Bisavó desse moço que está aqui ao lado. Ele defende os municípios, os produtores rurais, o cooperativismo, a segurança pública e, sobretudo, as liberdades do cidadão. Ele é graduado em comunicação social, ênfase em publicidade, mestre de ciência política nas universidades Francisco de Vitória e Rei Juan Carlos, na Espanha. Especialista em comunicação política e campanhas eleitorais, pós-graduado pela Georgetown University, nos Estados Unidos, onde se especializou em administração pública e governança. Preside desde 23 a Federação Parlamentar da Agropecuária, que é a mais organizada e mais efetiva bancada temática do Congresso Nacional. Tem 350 membros, entre deputados e senadores. Foi reeleito, é a primeira vez que um deputado é reeleito presidente da FPA. Ele tem as leis do agro, 13.986 de 2020 e 14.421 de 2022, que desburocratizar, mas que barbaridade, o acesso ao crédito rural no país. E é um parlamentar que deixou o Partido Progressista, onde esteve muito tempo, e hoje, como eu já disse, preside os Republicanos aqui no Paraná. Casado, pai de 3 filhos, eu perguntei antes da gente vir para o ar como é que era segurar os 3. Acontece o seguinte, né, Henrique? Você que é pai só de uma, já é uma dificuldade imensa. Agora, imagine pôr 3 piazinhos no mesmo espaço. O que vai dar? É animado. Deputado, uma honra recebê-lo. Em primeiro lugar, parabéns pela assunção da presidência dos Republicanos, que certamente terá no Paraná em 2026 e, quiçá, no nosso país, uma participação, uma relevância de forma muito especial e diferente. Tudo bem? Tudo ótimo, Gê, obrigado, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você. Não faltou convite, né? Quantas e quantas vezes nós tentamos organizar isso. Ocorre que, geralmente, nas segundas-feiras à noite, quando eu me desloco a Brasília, que eu tenho reuniões da FPA já na terça cedo, e hoje deu certo da gente poder conversar. Confesso que eu cheguei atrasado, mas deu certo da gente conversar e falar sobre política um pouquinho. E aqui eu sou suspeito para falar de vocês dois, que nós somos amigos há muito tempo, né? Nossas famílias são amigas há bastante tempo, então estou super à vontade aqui para a gente abrir o verbo. Então, fique à vontade e fale do que você quiser falar. Queria que falasse um pouquinho da sua neo-assunção no partido e depois sobre a importância. Você não estava presente aqui ainda, nós passamos rapidamente sobre o tema tilápia. E aí, quando o governo federal presta desserviço ao país, eu queria lembrar o seguinte: Assis Chateaubriand, há muito tempo atrás, né, começou a criação de tilápias, Rafa. E ninguém sabia o que era. Hoje a tilápia tem uma participação extraordinária na economia do Paraná, serve para muita coisa, além do tema alimentação propriamente dito, e o Lule e seus sequazes, essa gente, os magarefes lá de Goiás. Magarefe, para quem não sabe, é açougueiro, né? Sim. Pode ser milionário quanto for, Henrique, é açougueiro, e daí? Qual é o problema? Nenhum. E aí, agora, os caras resolveram trazer tilápia. Da onde? Do Vietnã? Vietnã. Mas é uma tilápia ruim, não é a mesma que tem aqui, né? Vamos lá. Esse é um tema que gerou bastante repercussão nas redes sociais, porque é um tema que realmente beira o absurdo, né? Primeiro que não foi um ataque só a essa cultura, vamos lembrar os números, o estado do Paraná produz praticamente 80% da tilápia produzida no Brasil. Essa mesma tilápia que vai para boa parte do mundo
e aquele St. Peter, que o povo paga caro para comer lá em Nova York, essa é a tilápia que sai daqui, de Palotina, de Assis, de Toledo, das nossas cooperativas, principalmente, da região oeste aqui do estado. Eu tive agora inaugurando uma, por exemplo, em Cornélio Procópio, lá de Cândido Mota, no interior de São Paulo, que veio a Cooper Mota fazer tilápia também no Norte Pioneiro. E isso gera renda para muitas famílias, é um cultivo extremamente importante. E começou com ataques, primeiro na tarifa dos Estados Unidos, que inviabilizou a exportação de tilápia para lá. Rapidamente se reorganizaram para colocar tilápia em outros mercados. Tilápia que ainda não tem um amplo consumo pela população brasileira, precisa popularizar mais, precisa difundir mais isso para a população, da qualidade da carne, da qualidade do produto. Não é a primeira opção quando você vai comprar uma proteína, vamos dizer assim. Precisa fazer crescer mais isso aqui no nosso mercado. Segundo ponto, essa lista do tal do CONABIO, que é o Conselho Nacional de Biodiversidade, que é um bando de burocrata ambientaloide que está lá só para cumprir tabela e que cada 5 anos fazem uma lista de quais são as espécies exóticas ou espécies invasoras. Basicamente, o que não é nativo do solo brasileiro, da fauna e da flora brasileira, nada mais justo que fazer a tal da lista para a gente saber o que não é daqui. Só que nessa lista entrou pinos, entrou eucalipto, entrou braquiária, todos os tipos de pasto braquiária, todos os tipos de gado, de ovinos e caprinos, de equinos, de bubalinos, bovinos e também os pescados, né? E aí realmente é algo que gera uma preocupação, porque existe uma outra portaria do IBAMA de 2009 que diz que espécies exóticas invasoras não podem ser reproduzidas e introduzidas na fauna brasileira, ou seja, inviabilizaria a criação. Quais as prioridades e principalmente as ações que nós tomamos? Apresentamos um projeto de lei para que atividades que sejam comercialmente difundidas no Brasil não sejam proibidas por uma questão ideológica, pura e simples, como é o que está acontecendo, e também um PDL para assustar a tal da portaria, que vai ser votada agora, dia 8 de dezembro, trabalhando para isso. E aí, para atrapalhar um pouco mais a vida dos produtores de tilápia do Brasil, que pagam uma carga tributária alta, que tem leis trabalhistas pesadas, leis ambientais pesadíssimas e que enfrentam uma concorrência completamente desleal de outros países, o governo Lula leva esse grupo empresarial para o Vietnã, os irmãos estão lá no Vietnã e anunciam a construção, com o Lula tiracolo, de 2 frigoríficos no Vietnã. Um de carne bovina, um de frango, certo? Um para bater boi e outro para bater frango, para vender carne para o Vietnã e aquela parte da Ásia. Em contrapartida, a obrigatoriedade de abrir alguns mercados para o Vietnã e um deles, a tilápia no Brasil. Então é uma importação intragrupo, ou seja, não tem nada de governo nessa importação, é uma importação de um grupo privado para um grupo privado, porém com autorização do governo. Mais do que isso, estão mudando os métodos e os critérios, aliás, os critérios de inspeção sanitária para permitir o uso de fosfatos e sulfatos e tal que usam na carne, aquele famoso gelo que a gente compra em carne congelada, poder fazer isso também na tilápia, porque a tilápia do Vietnã vem assim. Então eles mudam a regra do país para poder receber o de fora. É um absurdo? Claro, mas é uma quantidade que vai atrapalhar nosso mercado? De primeiro momento, não. São 70 containers, vai dar 0,12% do que a gente consome no Brasil. É pouco. E o grupo JBS continua sendo o maior comprador de tilápia no Brasil, sem dúvida nenhuma, as indústrias deles e tal. Porém, é algo que abre um precedente muito complicado, principalmente se resolverem abrir o mercado brasileiro para a tilápia chinesa. Aí, se abrir para tilápia chinesa, aí nós estamos na água, literalmente. Por quê? Porque é muita tilápia, é tilápia de qualidade e eles têm todas as condições de ocupar o nosso mercado. Então, a gente tem que correr para evitar antes que o problema maior ocorra, né? E a gente está fazendo isso, trabalhando nisso, lidando lá na Camex, mais ou menos paralelo ao que está acontecendo com o leite hoje no Brasil. 1 bilhão e 700 milhões de litros de leite importados, 1 bilhão e 700 milhões de litros de leite importados da Argentina de janeiro a setembro desse ano. Não há como concorrer com isso. E, veja, desculpe interrompê-lo, a questão da tilápia, eu tinha conhecimento. Do leite, eu não tinha, e aqui quero fazer um meia-culpa, né, porque nós temos uma bacia leiteira relevante. A mais importante do país. E eu não sabia, quer dizer, às vezes a gente vem aqui, Henrique, Rafa, e quer defender os interesses do Estado, mas também não tem domínio total e nem conhecimento de tudo que se passa, mas isso é um desastre. Eu fico pensando em Castro,
E nas regiões produtoras de leite, aqui São José dos Pinhais tem uma bacia leiteira relevante. Meu Deus do céu. E a coisa é muito pior, porque, na verdade, essa importação de leite é um leite que vem geralmente reidratado, ou seja, um leite que vem da Nova Zelândia e da Austrália, com subsídios altíssimos, muito mais barato do que o nosso leite, chega até 30 centavos mais barato aqui. E aí é óbvio que quando a indústria vai comprar esse leite em pó, principalmente, que vem para cá, ele não vai comprar do produtor brasileiro, ele vai comprar do leite importado, que é muito mais barato. A indústria de alimentos, a indústria de cosméticos, a indústria de qualquer monta que seja, acaba, obviamente, vendo a planilha de custos e vendo onde é mais barato. E para isso está causando o quê? Isso está causando muita gente sair da atividade, a quebra total dos nossos produtores de leite, aquela regra básica que tinha antigamente de 1 quilo de ração para 1 litro de leite, que era a conta que a gente fazia da produtividade do animal, já não dá para fazer a conta, porque o cara tem que escolher se ele vai comprar remédio ou vai comprar ração, que está quebrado, não tem a mínima condição, e a vaca de leite está indo literalmente para o gancho. O pessoal está saindo da atividade, abatendo vaca de leite, mandando para o frigorífico, porque não tem como manter. É um problema seríssimo. Aqui no Paraná, um pouquinho menos grave que outros lugares do Brasil, porque o cooperativismo aqui do estado ainda consegue manter preço e competitividade. Agora, quando a gente sai da região de Castro, como você citou, por exemplo, e vai lá para a região de Juranda, vai ali para a região de Campo Mourão, vai para o Norte Pioneiro, vai para a região centro-sul do estado, região de Pitanga, é o produtor completamente desesperado porque não sabe o que fazer. E a única coisa que resolve esse problema hoje é a tal da Camex, que está lá no Ministério da Indústria e Comércio, do seu Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, reconhecer e aplicar a lei antidumping na Argentina, como há mais de 20 anos o Brasil faz. Esse ano eles resolveram reinterpretar e dizer que não tem motivo para a aplicação da lei antidumping, com medo de ter qualquer consequência no projeto Mercosul. Então é uma covardia com os coitados dos produtores, lembrando que a gente está falando de um país que a produção leiteira geralmente é agricultura familiar, que eles dizem defender, é o pequenininho do produtor, é o que tem pouquinha vaca em casa, que faz isso pela subsistência, competindo com o argentino e com o uruguaio, que são grandes conglomerados, com 3 mil, 4 mil produtores, e que conseguem fazer preço e mitigar risco. Deputado, o que será que acontece com essa gente? Eu vi, por exemplo, antes do programa começar, existem estados, o Maranhão tem 41,8% da sua população dependendo do Bolsa Família. Por que esse ódio da atividade produtiva? Por que desconstruir? Porque até o Bolsa Família tem que ter uma lógica nisso. Quem paga o Bolsa Família? É esse produtor aqui, o pequeno produtor que recolhe impostos. Se você tem esse ódio todo contra a atividade produtiva, em algum momento você vai equilibrar e depois desequilibrar essa balança e ninguém mais paga imposto. E essa gente também vai morrer de fome. Então, onde que está a lógica? Você que vive em Brasília e convive, eu não sei se dá para entender um Geraldo Alckmin, o cara que dizia que o presidente é um ladrão, e agora é vice-presidente do ladrão, não sei, é difícil. A ministra do Meio Ambiente também. A ministra do Meio Ambiente é pior. É a vingança, porque o agro ficou do lado do Jair Bolsonaro na última eleição? Total, é uma questão puramente ideológica. Eles têm ódio do nosso setor, e isso eu falo onde tiver que falar, eles têm raiva da gente, têm ódio do nosso setor, têm ódio do produtor que vai bem, que gera emprego, tem ódio do protagonista do agro pop, o agro top, o agro que... E a gente tem uma meia-culpa nisso, porque a gente fala muito bem de nós mesmos. Esse é o problema. A gente elogia demais o nosso agro e tem motivos de sobra para elogiar, e eles não conseguem aceitar isso de jeito nenhum. Então você não tem obrigação nenhuma, por exemplo, de saber todos os problemas, como você disse que não sabia a questão do leite. Todo dia eles criam um motivo novo. Todo dia a gente tem uma briga nova, uma batalha nova. E essa questão é uma questão central do governo contra o nosso setor. Essa semana teve decreto de proteção a agentes defensores de direitos humanos, colocando o MST com proteção policial, ou seja, o caboclo vai invadir tua fazenda, vai com escolta, coisa que a gente já está entrando contra também. É criminoso com escolta policial. É isso. Nós conseguimos enfrentar essa questão da tilápia, teve essa questão do leite, tem a questão do seguro agrícola, que um canalha de um secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura teve a coragem de dizer que não tem R$1 de seguro agrícola no Brasil, porque a FPA não derrubou o veto do Lula, o veto que nós colocamos, o projeto que nós colocamos na lei do orçamento proibindo
contingenciar os recursos de seguro, eles vetaram, e a culpa é nossa que eles vetaram, não é do governo, é da oposição a culpa. A questão do crédito agrícola, que o produtor está num endividamento surreal, absurdo, e agora as seguradoras estão mandando cobrança dos seguros na casa de cada um deles. Demarcação de terra indígena nova hoje, lá na Bahia, sem consulta e sem desrespeito total à lei do marco temporal que está vigente. Eu tive em Palmas essa semana 3 quilombos sendo demarcados na cidade de Palmas, praticamente 10 mil hectares para inviabilizar completamente a atividade daquele município. A guerra que nós estamos vivendo em Guaíra, aqui no oeste do estado, de índios paraguaios que vêm aqui se registram. Desculpe, lembrando que estamos ao vivo em Guaíra agora. Então, aqueles paraguaios que atravessam a ponte, vão no escritório da FUNAI, saem com o tal do RANI, que é o documento indígena, acho que é esse o nome, e se julgam no direito de invadir terra dos outros. A Itaipu Nacional, que faz uma especulação imobiliária total e vai lá e o cara está invadido, não tem como produzir, não tem CAR, não tem georreferenciamento, não consegue buscar crédito. Ele dá a opção dele vender a terra ou continuar invadido, ou seja, é muito fácil comprar, né? Quando o cara está com a arma no peito, não tem o que fazer. Então, assim, o Rio Grande do Sul, com a destruição que teve na agropecuária nas últimas 7 safras, completamente quebrados os produtores, nós aprovamos 30 bi de crédito agrícola para eles, de uma securitização para os produtores. O governo não deixa passar no Senado. Paulo Paim, que é senador do Rio Grande do Sul, senta em cima, não deixa andar. E pior, a gente pega, o governo apresenta uma medida provisória de 12 bi, não libera nem 3 para os produtores lá, que estão passando fome. Então, assim, todo dia a gente tem um motivo para brigar. Engraçado que Paulo, só fazendo uma referência ao Paulo Paim, ele foi o grande defensor do equilibrar o salário mínimo a $100. Defendeu durante muito tempo, etc. e tal. E quando você trata do setor produtivo, ele senta em cima e não deixa andar. É sempre fisiologia, é sempre uma questão político-partidária, é sempre uma postura ideológica. Nunca é amor pela pátria, nunca é amor pelo Brasil, nunca é preocupação com o futuro desses 3 filhos que você tem, dos netos que eu tenho, da nova geração, do filhinho que você tem, que tem menos de 1 ano, né? E tem que ter um porvir, tem que ter um amanhã. Para isso a gente elege a Câmara Federal, senadores da República, e aí você tem uma guerra entre quem produz lei e sabe quem? Quem interpreta as leis. Sabe por quê? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal é advogado do MST. Aliás... É Luiz Edson Fachin. Aliás, foi ele que cassou todas as liminares de reintegração de posse em Guaíra e Terra Roxa, que causou aquele conflito absurdo que está lá. Mais do que isso, foi ele que determinou que a Força Nacional fosse para Guaíra para proteger os invasores. Esse é o Fachin. Pois é. E tá aí o presidente da corte. Aliás, vocês querem ouvir o que disse hoje o André Mendonça sobre a corte da qual ele faz parte? É importante, ele falou isso ao meio-dia. Ele falou isso hoje. Vamos ouvir o que disse o André Mendonça. Equilibrar a questão de liberdade de expressão, de opinião, com as possíveis restrições e responsabilizações no exercício dessa liberdade. A Constituição é muito clara. Artigo 5º diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Tem que ter lei. Tem que aplicar a lei. O Congresso Nacional tem que atuar, tem que deliberar e colocar as restrições próprias. E o juiz aplica a lei. O grande problema, e aqui eu já adentro na segunda questão, é querer compreender que cabe ao judiciário dar a última palavra é tranquilo. Tem a lei e eu aplico a lei como última instância na aplicação da lei. O problema é um poder dar a primeira e dar a última palavra. Criar os próprios marcos limitadores. E, com a devida vênia, a maioria que se formou, na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. É maravilhoso. Os colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. É maravilhosa a manifestação e corajosa. Ativismo judicial é aquele bloco. Camilúcia, Xande de Moraes,
Gilmagro Mendes, Flávio Dino e Luiz Edson Fachin. Exato. Né? Edson Fachin. Então, daí as pessoas dizem, mas você cumprimentou a ida dele para quando ele foi escolhido? Eu cumprimentei, eu tinha esperança que ele não fizesse da passagem dele na Suprema Corte uma passagem casuística, que ele não defende, porque é uma diferença. Eu sou advogado do MST, eu luto pelo MST, etc. O cara jura, tudo bem. Mas como ele tem conhecimento, como ele foi professor de processo civil aqui na Universidade Federal, eu pensei que ele fosse aplicar os conhecimentos. Não o fez e continua sem fazê-lo. A responsabilidade dessa colocação é minha, pessoal, e eu respondo por ela. Vamos falar de política um pouco? Bora. Estamos falando de política, nós estamos falando da STF? É verdade. Sim, estamos falando da casa. Aliás, tem até líder do governo lá. O Dino é o líder do governo no STF, é o consórcio executivo judiciário. Tudo que eles não conseguem nos vencer, marco temporal, IOF, todas essas questões que nós enfrentamos dentro do Congresso, ele judicializa. Mas só uma pergunta antes de... Como é o pequeno pula-pula? O Randolph. Agora o Randolph e o Lindbergh. Agora o Lindbergh assumiu também o protagonismo. Mas eu só queria fazer uma pergunta para o deputado, G, porque nós assistimos alguns vídeos há poucos dias atrás de agricultores do Rio Grande do Sul dizendo que um vizinho se matou por causa disso. Isso é verdade, Pedro? Verdade. Conta pra gente. Eu tenho, infelizmente, as imagens. É um horror. Aliás, foram vários já, completamente desesperados. Primeiro o seguinte, aquela enxurrada gigantesca que nós tivemos alguns anos atrás, 2 anos atrás praticamente, ela lixiviou as terras agriculturáveis, ou seja, todo aquele solo fértil que tinha na terra foi embora. Não adianta plantar que não vai dar nada. Então esse produtor precisa se reinventar. Para ele se reinventar, ele precisa de ajuda estatal, ele precisa de dinheiro, ele precisa conseguir acessar crédito. Ele não tem como dar nada em garantia, porque a terra dele não vale mais nada. Então, assim, é um desespero total. O que um governo sério... Claro. O banco paga a conta de alguém alguma vez na vida? Nunca. Se o governo não estende a mão e não entende isso, essas pessoas morrem de fome. E muita gente ali não sabe fazer outra coisa, só sabe fazer isso. Então, assim, hoje eu posso falar por conhecimento de causa. Tem umas meninas que ficam lá em Brasília direto com a gente, que são as meninas da SOS Rio Grande do Sul, que são produtoras, que perderam tudo, e elas nos apresentam todo dia as liberações, as coisas que tem lá para o Rio Grande do Sul. Nada. Eles botaram aquele palhaço daquele Paulo Pimenta. O Pimenta não fez nada? Nada. Botaram ele de ministro interino para resolver a questão, ele só enrolou, só agiu politicamente. Então é uma vergonha, é um troço horroroso. Hoje, inclusive, estava aqui em Curitiba o Onyx Lorenzoni, veio nos visitar aqui, almocei com ele lá no Patrício, e nós conversávamos bastante sobre a questão do Rio Grande do Sul. É desespero total, é gente que vai ter que se reinventar. Então, realmente, a gente aprova uma securitização de 30 bi e o governo não deixa sair. Então, o interesse é que eles morram à míngua mesmo, é uma judiação. Uma pergunta utópica aqui. Vamos dizer que o agro entra em greve. O que acontece? Para tudo. Foi o Roosevelt que falou, me ajude, você que é um pensador, que se as cidades, se os campos padecerem, as cidades morrerão. Se as cidades morrerem, os campos a reconstruirão. Ou seja, não existe absolutamente nada no Brasil se não for o setor agropecuário. Vamos aos números. 1/3 do PIB, mais de 30% dos empregos e mais da metade das exportações. Aliás, o único PIB positivo que nós temos na nossa economia é o PIB do setor agropecuário, que a gente não fala mais só de produção de alimentos. O nosso setor representa alimentos, representa energia, praticamente 30% da energia produzida no Brasil hoje sai do agro. É muita coisa. E mesmo assim é atacado todos os dias. Eu queria só lembrar que a França é um farol de cultura, etc. E a França tem o tamanho do estado do Paraná. Só que na França a proteção à agroindústria é um negócio extraordinário. Subsídios. Por que subsídio? Por que proteção? Porque eles têm dificuldade com água. Historicamente, eles tiveram problema desde Napoleão Bonaparte. Então, eles entendem que precisam continuar vivos. E essa equação campo-cidade, cidade-campo, não pode depender de discursos baratos, de líderes de categoria inferior, como é o atual presidente da República desse país. Por que eu digo que ele é um líder de categoria inferior? Porque ele faz um discurso que é um discurso tão somente para o momento e para a patuleia mestrada dele.
E aí recebe palmas, aquele festival e até votos. Não sei se os necessários, todos os necessários, ou lá no último andar, o Alexandre de Moraes faz a votação. Bom, enfim, mas o que importa efetivamente dizer aqui é o seguinte: líder tem que ter visão estratégica e, sobretudo, tem que enxergar a médio prazo o que vai acontecer. Como você lidera aqui os Republicanos, eu quero saber o que vai acontecer a médio prazo aqui. Vamos lá, oportunidade a convite do governador Tarcísio, do presidente do meu partido, Marco Pereira, de presidir esse partido aqui no estado, né? Republicanos é um partido que tem uma capilaridade muito boa aqui no estado do Paraná. Era muito bem presidido pelo Marcelo Almeida até pouco tempo atrás. Nós tivemos essa troca de comando aqui para nós aumentarmos bancada, principalmente, né? Nós fazermos deputados federais, deputados estaduais. Estamos com ele pronto para essa composição para as eleições estaduais e também para as eleições nacionais, né? Governador, o ato falho, que o governador Tarcísio tem todas as condições de ser um excelente presidente da República, como também Ratinho Júnior, nosso governador, tem essa pretensão que pode haver uma grande composição nesse sentido, e aqui no estado do Paraná também. Nós temos lá o Alexandre Cury, presidente da Assembleia, que é muito próximo aqui do Republicanos. Rafael Greca, o ex-prefeito de Curitiba, está hoje no governo, tem tido muitas conversas conosco também. O próprio Guto Silva, que é o secretário das cidades, temos conversado sobre isso. Então, a possibilidade da gente montar um grande grupo de enfrentamento aí às adversidades, vamos dizer assim, e manter o bom caminho do estado do Paraná. O Republicano está de portas abertas para que possa ser o caminho disso. Está muito estratégica essa resposta. Muito bem feita, muito didática e muito estratégica, obviamente. Né? Porque nesse âmbito ele convidou o Alexandre, que tem essa proximidade enorme com o partido, e todo mundo sabe disso, mas ele já abriu para o Rafael e para o Guto Silva, etc., para uma grande composição. É tudo o mesmo grupo, Gê. Todo mundo é o mesmo grupo aqui. Eu só diria o seguinte: eu tenho visto as pesquisas, e você entende de política, todos nós temos um mestre muito próximo, que é o Abelardo Luiz, né? Que eu já elogiei e reitero os elogios anteriormente feitos. Obrigado. Mas conhece muito de política, né? E eu fico um pouquinho preocupado com a demora das definições. Isso me incomoda um pouco, porque a demora das definições vai sedimentando votos. E eu tenho visto o possível adversário desse grupo, e que realmente é um grupo, você tem razão, mas o possível adversário é o juiz de direito, Sérgio Moro. E eu tenho visto nas pesquisas que os votos dele estão sedimentados. A variação é muito pequena, muda o instituto e a variação é muito pequena, fica na margem de erro, etc. Uma bobagem que ele fala durante a semana, ou na outra semana da pesquisa um acerto. Ou vota no Dino, a gente não sabe se votou no Gonet. Você já está fazendo campanha, começou. Eu tô. Não, você vai pôr a imagem dele beijando a mão do Dino. E ele votou no Gonet ou não? Hein? Se ele votou no Gonet, daí tem que se suicidar. Pois é, eu não tenho essa resposta. Bom, mas pergunta para ele, vamos chamar ele para vir aqui então, para responder, né? Você acabou com a minha diplomacia da minha resposta. Claro que eu acabei, a minha função é essa. A tua função é ser o diplomata presidente do partido. Agora, a minha, ao fazer a inquirição, é exatamente a seguinte: eu sei que você poderia ser candidato ao Senado da República. Quando você aceita ser presidente do partido, você abre mão desse sonho pessoal. Pelo menos em princípio. Já riu. Já quase que extraía que pode ser. Eu gostaria de ver você candidato ao Senado. Você tem ido muito bem, e não é pela amizade, aqui é uma análise fria. Você tem ido muito bem na Câmara Federal, tem representado bem a tua história familiar, tem honrado o seu pai e os amigos do seu pai, e dentre esses, obviamente, eu me encontro, eu tenho orgulho de você. Eu gosto de falar da tua atividade como deputado federal, porque você me dá orgulho. Agora, o Senado não me dá orgulho. O Senado do Paraná, desculpa, é um fiasco, né? E o Senado não pode ser um fiasco em 26.
nós, cidadãos, depositamos no Senado da República esperanças de 26 para frente. Tem alguma chance de você ser candidato ao Senado? Vamos voltar à pasta diplomática aqui. Ano que vem são 2 vagas. Sim. Aliás, para mim é a eleição mais importante que tem, porque só o Senado que pode travar o Supremo, é só o Senado que pode segurar as pontas, é só o Senado que pode se impor. Hoje, se a gente espremer muito, nós chegamos a 30 do nosso lado lá, de 81. Então, sim, a gente precisa fazer maioria. 5 vão sair agora, nós vamos ficar com 15 nossos praticamente, dos 21 com certeza nossos, e a gente tem chance de eleger pelo menos 27, né? Vamos calcular assim, que a gente consiga fazer uma média de um por estado. Alguns mais difíceis, aqui dá para fazer 2, no Santa Catarina faz os 2, em Rio Grande do Sul é possível fazer 2, Mato Grosso do Sul faz 2, então assim, a gente consegue fazer uma conta. As eleições de Senado ano que vem são as eleições mais importantes. Eu espero que a gente tenha candidatos bons o suficiente para cumprir esse papel. Eu adoraria ser um deles. Mas política a gente não faz sozinho. A gente trabalha em grupo, a gente trabalha numa composição. O governador, a hora que disser quem é o candidato ao governador dele, esse candidato passa a ser protagonista nas pesquisas automaticamente, e dessa chapa terão 2 senadores. Aí passam-se as negociações. Estar presidente do partido me condiciona a estar na mesa para essas negociações. Mas eu também não sou louco de falar para os meus correligionários, amigos e apoiadores que eu serei candidato ao Senado ou não, porque eu preciso manter a minha base de deputado federal, que senão vem meus adversários e comem toda ela, né? Então eu estou cuidando, pisando em ovos e trabalhando muito. Se for a tempestade perfeita, claro que eu encaro. Mas hoje, trabalhar para ser deputado de volta. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa é a primeira de uma série de entrevistas que faço com o Pedro Lupion. E por que uma série de entrevistas? Porque, primeiro, me apraz muito essa ideia de que ele possa ser candidato ao Senado, por uma série de motivos, em especial pela simpatia que eu tenho por ele, pela família e pela certeza que ele tem honrado o mandato de deputado federal que tem. Eu sei que esse veículo de comunicação que eu ocupo, por deferência da família, tem uma preocupação com o bem-estar do Estado do Paraná e do cidadão brasileiro. Portanto, você tem espaço aqui, sempre que sua agenda permitir e sempre Obrigado, que não seja possível tratar do crescimento dos republicanos, assim como os outros partidos também têm. Claro. Sempre tiveram aqui e continuarão a ter. Uma honra receber você. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Ricão. Obrigado, G. Cuida do busto da Hermínia Lupion, que está lá na casa do estudante, viu? Isso aí. Um abraço.